E aí, galera, vamos dar início hoje ao nosso ciclo de pronome, né? Será um pack de mais ou menos de 4 a 5 aulas de que iremos falar aqui. Porque pronome é um pouquinho grande, pessoal. Então, não vou correr muito com vocês, vou explicar todos os detalhes e o que você deve ficar ligado para não passar aperto na hora da sua questão, beleza? O que é pronome, né? Na língua portuguesa, o pronome ele é responsável por acompanhar ou substituir o substantivo em alguns contextos, beleza? Se você for pegar lá uma oração, né? E o que o gramático fez com o pronome, né? O pronome tinha tudo para ser um substantivo na língua portuguesa. Mas como já existia o substantivo, né? Então ele é o responsável por ficar ao lado do substantivo ou por substituir aquele substantivo em alguns contextos, né? Ele é usado para determinar as três pessoas do discurso. Quem são as três pessoas do discurso? Temos a primeira, que é o falante. A segunda, que é o ouvinte. E temos a terceira pessoa, que é o assunto. É o assunto. Então, o pronome ele vai determinar as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, que é o falante, segunda pessoa, que é o ouvinte, e a terceira pessoa, que é o assunto aqui. Beleza? Quando a gente parte para as características do pronome, você tem que entender que existem dois tipos de pronomes. Temos o pronome adjetivo, é aquele que vai acompanhar o substantivo. O pronome adjetivo é aquele que vai acompanhar o substantivo. E temos o pronome substantivo, que é o que vai substituir o substantivo em algum contexto. Só lembrando que pronome adjetivo, ele tem função sintática de adjunta de nominal. Já o pronome substantivo, ele tem função de núcleo das funções sintáticas, gente. Porque se você reparar, por exemplo, se um substantivo ele for sujeito da oração, se eu for trocar esse substantivo por um pronome substantivo, o pronome substantivo ele também vai desempenhar a função de sujeito da frase ali. Viu? Porque ele está substituindo o lugar do substantivo ali naquela oração. Tranquilo? Então lembre que pronome adjetivo, esse A de adjetivo é o mesmo A de acompanha. Então pronome adjetivo acompanha. Pronome substantivo, o mesmo S de substantivo é o mesmo S de substituir. Então pronome substantivo, ele substitui o substantivo. Beleza? Olha os exemplos aqui. Quando eu digo, este produto é importado, perceba que o pronome este está acompanhando a palavra produto. Então, temos aqui ó, um pronome. Primeiro, ele é um pronome demonstrativo, né? Só que é um pronome demonstrativo adjetivo. Por que, Alisson, adjetivo? Porque está acompanhando a palavra produto. E como você sabe, todo pronome adjetivo, ele vai desempenhar a função sintática de adjunto adnominal no contexto. Então, este é um pronome adjetivo na função sintática de adjunto adnominal, viu? E temos o isto. Isto é importado. Perceba que o pronome isto, ele está substituindo o substantivo este pronome. No exemplo de cima, a palavra este pronome está desempenhando a função de sujeito da frase. Como isto está substituindo produto, né? Então, o isto aqui está fazendo o papel de sujeito da frase. E se ele substitui, é chamado de pronome substantivo. Temos aqui um pronome substantivo. Então, lembre dessa regrinha aí, ó. Quais são as características do pronome? Tem duas. Existe um pronome adjetivo, acompanha o substantivo, adjunto adnominal. E temos o pronome substantivo, é o que vai substituir o substantivo e exerce função de núcleo das funções sintáticas. Beleza? Então vamos avançar. Agora vamos para os tipos de pronome. São vários tipos de pronome. Temos o pronome pessoal, pronome interrogativo, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome indefinido. Então são vários tipos de pronomes para a gente trabalhar aqui. O primeiro, pronome pessoal. O pronome pessoal é aquele pronome que vai determinar
as três pessoas do discurso. Tipo, primeira pessoa, segunda e terceira. E ele é dividido em dois, pessoal. Existem os pronomes do caso reco, pronomes do caso reto. E temos os pronomes do caso oblíquo. Olha a divisão aqui, ó. Temos de um lado as pessoas, né? Primeira e terceira pessoa do singular. E primeira a terceira pessoa do plural. Aí temos aqui os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Temos o eu, tu, ele e ela de terceira pessoa do singular e o nós, vós, eles, elas de terceira pessoa, de primeira até a terceira pessoa do plural, viu? Já temos os pronomes oblíquos átonos, que é o mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, aí repete tudo de novo, só que no plural, si, o, as, lis, viu? Temos os pronomes oblíquos tônicos também, que é o mim, comigo, o ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, com i, eles, elas. Agora observe que tem uma estrelinha tanto no ele, no ela, no nós, nos vós e nos eles e elas, porque eles aparecem tanto aqui no tônico quanto no pronome do caso reto. Então, como eu vou diferenciar um do outro? Olha isso daqui, ó. Ele, ela, nós, vós, eles, elas só serão pronome oblíquo tônico, observe, se vierem precedidos de quê? De preposição. Que exemplo? Aqui, ó. Ele deu uma rosa para ela. Esse ele, gente, é um pronome pessoal do caso reto. Por que pronome pessoal do caso reto? Porque está sendo conjugado, está conjugando o verbo dar aqui, viu? Dei o que? Uma rosa para ela. Perceba que o para ela, muita gente vai dizer que é um pronome do caso reto também, mas está errado. Esse ela aqui, gente, ó, é um pronome oblíquo tônico. Por que é um pronome oblíquo tônico? Só por vir acompanhado da preposição aqui, que é a preposição para. Então, quando eles serão pronome oblíquo tônico? Quando vierem precedidos de qualquer tipo de preposição. Tranquilo? Aí. Como é que vai funcionar o pronome do caso reto, Alisson? O pronome do caso reto, ele pode ser sujeito e pode ser predicativo na frase. Exemplo, ele reconheceu a mulher. Esse ele aqui é um pronome pessoal do caso reto e está fazendo o papel de sujeito da frase. Porque quem foi que praticou a ação de reconhecer a mulher? É o ele. Exemplo, outro. Maria é ela. Temos aqui o sujeito da frase, que é Maria. Esse verbo ser, você vai entender lá na análise sintática, é chamado de verbo de ligação. E o ela aqui está qualificando quem é Maria. Então, temos aqui um predicativo do sujeito. E continua sendo um pronome do caso reto. Só que aqui é a morfologia. E predicativo é a análise sintática. Viu? O pronome oblíquo átono, ou átono tônico, como é que vai funcionar? Os pronomes oblíquos, eles podem ser complementos verbais, ou seja, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto, no contexto. Complemento nominal, sujeito, ou então raramente adjunta de nominal. As bancas de concurso público vêm cobrando com frequência como adjunta de nominal. Você que estuda para a PM Bahia e tem a FCC, né? Saiba que a FCC gosta muito do pronome oblíquo átono com sentido possessivo. Tá lá na frente, eu vou explicar. Será adjunta de nominal. Olha o exemplo aqui, ó. Se eu falo, o carro eu comprei ontem. Esse O aqui, gente, você vai entender lá na análise sintática que quando ele for complemento verbal, ele será sempre objeto direto. No próximo, a decisão foi-lhe favorável. Temos aqui um complemento nominal. Eu não lhe obedeço. Esse lhe aqui, ó, é objeto indireto do verbo abençoar, que é transitivo e indireto. Tranquilo? Então, saiba que os pronomes oblíquos átonos, a gente vai trabalhar na parte de análise sintática, mas entenda que eles podem ser complementos verbais, nominais, sujeito e raramente adjunta de nominal.
de uma frase também. Tranquilo? Olha lá, olha a observação aqui sobre o pronome obliquo agora. Quando o pronome oblíquo esse pó aqui, se quer na sua prova, lembre que é pronome oblíquo. Quando o pronome oblíquo for adjunta de nominal, ele terá sentido de posse. Equivale a meu, seu, nosso, nossa, né? Olha o exemplo, se eu falo, ela beijou-me o rosto. Esse me, gente, está tendo relação com o rosto. Eu posso falar, ela beijou o meu rosto. Como está escrito aqui, ó. Ela beijou o meu rosto. Então aí, ó, temos um pronome oblíquo com sentido de posse. E a função sintática dele, Alisson? Adjunto adnominal. Beleza? Então aí, ó. Ela beijou-me o rosto. A mesma coisa de falar, ela beijou o meu rosto. Então temos um pronome oblíquo com sentido de posse. Pronome de tratamento. Esses pronomes são um pouquinho chatos quando caem em prova, porque a gente não fala no dia a dia Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, Vossa Paternidade, ninguém fala mais isso, né? A não ser no corpo jurídico, ou então na repartição pública, que aí é necessário, né? Porque você tem que ir pelo regimento ali do lugar. Mas o pronome de tratamento, pessoal, são aqueles pronomes que se referem a pessoas do alto escalão, né? Da sociedade. Reis, rainhas, papas, pessoas de altos cargos em diretorias e tudo mais. Então, você vai usar o pronome de tratamento para se referir a essas pessoas aí, né? Agora, o detalhe que você tem que levar para o seu coração é a questão da concordância, né? Embora, gente, os pronomes de tratamento sejam pronomes de segunda pessoa, né? Tanto do singular quanto do plural, a concordância deles é sempre na terceira pessoa. Ou seja, se um verbo tiver relação com esse pronome de tratamento, ele vai ficar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Se outro pronome tiver relação com ele, com este pronome de tratamento, também ficará na terceira pessoa. Então, lembrando, embora sejam pronomes de segunda pessoa, a concordância desses pronomes sempre será escrita na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Por que eu coloquei esse exemplo? Vossa Excelência estáis bem? Pelo seguinte motivo. Perceba que Vossa Excelência está se referindo à segunda pessoa. Vossa Excelência, esse pronome vossa é de segunda pessoa. Mas aí não é de segunda pessoa a questão da concordância. Então tá errado você falar Vossa Excelência estáis bem. Isso é erro, né, do nosso dia a dia. O correto é Vossa Excelência está bem. Porque o correto é estar bem? Pelo fato da concordância ser sempre na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Aí uns exemplos, ó, de pronome de tratamento. Temos o você, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Paternidade, tanto faz. Então, isso daqui não cai tanto em prova não, viu? Se cair, é a questão da concordância. Lembre que tanto o verbo quanto o pronome, que se refere ao pronome de tratamento, serão escritos sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tranquilo? Então vamos avançar. Agora temos os pronomes possessivos, né? São aqueles pronomes que vão indicar a posse em referência às três pessoas do discurso. Aqui não tem muito o que falar não, é só você ir pela ideia de concordância, né? E como eu vou empregar e gravar isso aqui também. Ó, temos o meu, minha, teu, tua, nosso, vossa, seu e sua, né? E o plural de cada um, que é meus, minhas, teus, tuas, nossos, nossas, viu? E assim sucessivamente. Eu quero a minha cama. Esse minha aqui, tá indicando a posse de quem é a cama que ele quer, minha. Então aí é um pronome possessivo, beleza? Então não tem muito mistério aqui não. Só entenda aí que só gravar, identificar na frase e partir para o abraço. E agora temos os pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, pessoal, eles são usados para se referir, para indicar um sentido vago ou indeterminado de alguma coisa, né? E detalhe, eles são sempre pronomes de terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural.
Temos aqui o algum, nenhum, todo, outro, muito, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo, mais, menos, que, quem, e assim sucessivamente, viu? Tome cuidado com esses daqui, ó, o muito, o certo, o bastante também, que pode ser um pronome indefinido, porque tem mais de uma classificação no contexto. Pode ser advérbio também, viu? Olha o exemplo, se eu falo, todo dia alguém faz tudo sempre igual. Esse é todo dia aqui, ó, o todo é um pronome indefinido. E o tudo está indicando uma quantidade indefinida. O que ele faz sempre igual? Tudo. Qual a quantidade desse tudo? Não se sabe. Então temos o outro pronome indefinido aqui também. Tranquilo? Lá na aula de advérbio, eu vou explicar para vocês que essas palavras muito, certo, bastante, mais, menos, tem mais de uma classificação no contexto. Então fiquem tranquilos. Agora temos o pronome interrogativo, né? O pronome interrogativo, ele é utilizado, gente, em frases interrogativas, tanto diretas quanto indiretas. O que é uma frase interrogativa direta? É aquela que virá com uma interrogação. E a indireta, que é chamada declarativa, vem com um ponto final. Mal se percebe que é uma pergunta, né? Só não é de maneira direta com a interrogação. Quem são eles? É o que, quem, qual e quanto. Beleza? Olha o exemplo. Quem precisa de ajuda? Esse quem aí, ó, segundo os gramáticos, é um pronome interrogativo. Interrogativo. Beleza? Aí temos os pronomes possessivos. Esse pronome possessivo, eu vou gravar outro vídeo, porque eu tenho que explicar algo a mais para vocês. E para o vídeo não ficar tão grande assim, né? E não ficar cansativo, é melhor dividi-lo em duas partes, viu? Então eu aguardo você na próxima aula.